Você já ouviu falar da real tradição do Brasil? Depois do vídeo de ontem, eu percebi que muita gente ainda, infelizmente, tem essa forma binária de ver as coisas. Ou é direita ou é esquerda. E se você não fala exatamente o que ela quer ouvir, ela acha que você é de esquerda. Como foi o caso, ontem eu mostrei algumas situações, algumas questões envolvendo o atual processo que acontece, a história se desenrolando diante dos nossos olhos, em relação à política nacional. Não, esse não virou um canal político, porém, a política faz parte da história e a história precisa ser contada enquanto ela acontece. Então eu não estou aqui para fazer militância, para levantar bandeira de partido, até porque eu não acredito nesse sistema estabelecido da República Revolucionária criada por sociedades discretas, lojinhas, se é que me entende, desde 1889, cujo projeto se iniciou no golpe da independência em 1822. E eu acredito que nós precisamos restaurar a real tradição para a gente poder chegar no que a gente precisa. A gente vai falar sobre Quinto Império, sobre tradição, para que a gente possa ter projetos de longo prazo. Eu não defendo isso de agora, sempre falei isso. Eu estou falando de algo muito maior, muito mais profundo, que está alinhado com a filosofia providencialista da história, que está alinhado com o desdobramento profético em relação à nossa nação. Para a gente começar, eu vou abordar esse PDF aqui, depois eu disponibilizo lá na biblioteca do Instituto São Brandão, para você entender bem claramente, tá? Eu vou começar aqui com uma... Deixa eu ficar menor um pouquinho, para ficar melhor se você quiser ler. Com uma introdução ao enigma do Quinto Império. Bom, muito além da história oficial, há uma profecia esquecida, codificada nas obras de poetas, visionários e místicos portugueses, que aponta para um futuro onde um novo império surgirá, não baseado na conquista militar nem na dominação econômica, como os do passado, mas na sabedoria, na justiça e na luz espiritual. Esse é o Quinto Império, e há uma nação designada para conduzi-lo. Essa nação é o Brasil. Mas o que é, afinal, esse Quinto Império? De onde vem essa ideia? E por que o Brasil é apontado como seu herdeiro legítimo? Vamos começar aqui falando das profecias portuguesas e do sebastianismo. Esse é o retrato de Dom Sebastião, que foi o último rei da dinastia de Avis. A dinastia de Avis é aquela que fez os descobrimentos, realizou os descobrimentos portugueses junto da Ordem de Cristo. Essa daqui foi a primeira bandeira do Brasil, símbolo que estava nas velas das caravelas portuguesas, conforme vemos aqui e aqui. Então aqui nós falamos de uma dinastia que tinha uma missão espiritual, que governou Portugal ao longo de vários séculos. Lembrando que Portugal surgiu lá atrás no milagre de Eurique, na profecia de Eurique, o propósito profético, em 1139, de levar o Evangelho de Jesus Cristo às terras além-mar. E fez isso. Com uma armada naval única, Portugal então expande esse império ao longo do tempo. O Brasil torna-se gradativamente cada vez mais importante nesse processo, nesse império, que ia desde Portugal, conforme nós vemos aqui, passando pelo território do Brasil, descendo pelo sul da África, passando pelas Índias Orientais, além do leste da África, né? Os países de língua lusófona, Brasil, Angola, Moçambique, além de Portugal, cultura e tradição lusófona, língua portuguesa, até alguns portos principais fundados na Índia, por toda a Índia, como podemos ver, as Filipinas, Indonésia, chegando até a China, muito próximo ali da atual Vladivostok da Rússia hoje, e chegando ao Japão. Então essa era a extensão do nosso império. Nós fomos a maior potência da Terra. Tá? Se a gente não conhece essa tradição, é complicado. Como é que você vai ter orgulho de uma história que você não conhece? Como é que você vai reacender um sentimento genuinamente patriótico, genuinamente relacionado a uma nação que pode ser e já foi uma grande potência em vários aspectos? O Brasil chegou a ser a capital
desse projeto aqui que você está vendo. Isso aconteceu. Nós fomos o maior império da Terra em extensão territorial e domínio de mares. Essa é a real tradição do Brasil. Percebe como se perder em direita e esquerda aqui não é a questão, não faz sentido? Para compreender essas profecias portuguesas e o sebastianismo, em especial o Quinto Império, nós precisamos retornar à época da expansão portuguesa e da grande desilusão nacional com a morte, entre aspas, tá, do rei Dom Sebastião em 1578 na Batalha de Alcácer Quibir. Seu corpo nunca foi encontrado e a partir daí nasceu o sebastianismo, crença segundo a qual Dom Sebastião não morreu, mas está oculto, esperando o momento certo para retornar e restaurar Portugal e mais, instaurar um novo reino justo e iluminado. Isso daqui é muito mal compreendido, tá? Vamos seguir adiante. Para o padre Antônio Vieira, um dos maiores pensadores do barroco português, essa volta simbólica de Dom Sebastião seria a aurora do Quinto Império, o último dos impérios da história, aquele que instauraria o reinado do Espírito Santo no mundo. Então havia essa crença da era do Espírito Santo, que seria o mundo que antecede o reino de Cristo propriamente dito na Terra. Fernando Pessoa e o Império do Espírito. Séculos depois, o poeta Fernando Pessoa resgataria essa profecia em sua obra Mensagem, onde escreve: cumpriu-se o mar e o império se fez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Aqui nós voltamos lá no famoso selo de Dom Afonso Henriques, Portugal, pelo teu sangue, pelo sangue de Cristo. Portugal. Gal. Então o grau vai fazer o formato de uma taça aqui embaixo, ok? Esse é o selo profético atribuído a Dom Afonso Henriques, lá de muito antes, 1139. Portugal passa a ter esse nome, surge a nação de Portugal, né? Com esse propósito, com esse nome, com essa bandeira e com esse símbolo, com esse selo. Só para você ter uma ideia do que foi feito na iconografia portuguesa, como eu já mostrei, houve uma mudança iconográfica. Aqui nós tínhamos o anjo custódio, que era o representante simbólico de Portugal, era o guardião da nação, um anjo guardião da nação, anjo custódio. Alguns autores chegam a dizer que o anjo custódio seria o arcanjo Miguel, tá? Como Vitor Manuel Adrião, por exemplo. Eu tenho o livro dele falando disso. Outros, no entanto, não acreditam nisso, acreditam que ele é um outro anjo. Então, o próprio professor L'Oréal Rocha, certa altura, me falou isso, que não era o arcanjo Miguel. Então existe, pelo que eu percebo, estudando o assunto, que existe um debate em relação a quem era esse anjo custódio. Mas vamos manter então o anjo custódio. Vamos manter a figura como ela era retratada. Depois você vai ter, depois da República, você vai ter essa figura aqui, a efígie da República, que é uma mulher com seios à mostra e o barrete frígio sobre a cabeça. Esse chapéuzinho vermelho, que é um símbolo revolucionário da você completa a frase, aquela sociedade discreta que começa com M, que eu não posso ficar falando aqui, então vou evitar. Então foram eles que fizeram a revolução, né? E aí substituíram o símbolo sagrado de um anjo, de Deus, por uma mulher com os seios de fora, basicamente, usando um chapéu vermelho, que era um símbolo revolucionário, e aqui a gente tem um outro ícone que é a vitória da legitimidade, que aí eles colocam uma divindade pagã, que não existe, representada por uma mulher com as asas, uma mulher alada, e embaixo o anjo custódio debaixo dela, ela com os pés sobre a cabeça do anjo custódio. Então, por isso que eu coloquei aqui, esse vídeo está aqui no canal, Símbolos da República, como destruir uma nação. Tá? Preciso entender isso daqui, tá? Pra gente poder começar a discutir decentemente. Porque senão eu vou ficar falando, as pessoas não vão entender o que eu tô falando. Precisa ter essa noção dessas tradições que eu estou trazendo aqui. Também é muito explicado isso dentro do Instituto São Brandão, tá? Esse é um tema que a gente aborda bastante. Voltando aqui então ao texto. Fernando Pessoa então entendia que Portugal já havia cumprido sua missão física com os descobrimentos. O que faltava agora era o cumprimento espiritual da missão lusitana. Terra da Lusitânia, da luz, né? Instaurar o Império do Espírito, o Quinto Império. E, nesse novo tempo, Portugal seria apenas o semeador,
A terra fértil, onde a semente germinaria, seria o Brasil. Para a gente entender isso, a gente precisa entender os 4 impérios e o 5º na tradição bíblica. Para a gente falar de um reino que se constrói a partir dos sonhos e que se levanta para cumprir um propósito eterno, a partir do imaginário, para então manifestar-se no mundo, na realidade física, nós precisamos entender o que isso significa. Aqui a gente tem o padre Antônio Vieira, tá, e Fernando Pessoa, ambos citados no texto até aqui, né? Personagens importantes na temática do 5º Império. Então, tudo isso se baseia nessas profecias da Bíblia a partir do sonho do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que falou de 5 impérios, que previu profeticamente e cujo sonho foi descrito e interpretado pelo profeta Daniel, do Antigo Testamento da Bíblia. Os 4 primeiros impérios seriam a Babilônia, a cabeça de ouro, a Medo-Pérsia, que é o tronco e braços aqui de prata, a Grécia, representada pelo bronze, e o ferro, representado nas pernas aqui, que seria Roma. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Ouro, prata, bronze e ferro. E o último seria um de ferro com barro. Esse é o 5º Império. Na tradição judaico-cristã, especialmente no livro de Daniel, então, os 4 grandes impérios que dominaram a Terra são Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Cada um mais poderoso, mas também mais corrompido e efêmero do que o anterior. A visão profética falava de uma estátua feita de diversos metais, que seria finalmente destruída por uma pedra não lançada por mãos humanas, um símbolo do reino divino que viria, o 5º Império, o Império Eterno. Antônio Vieira reinterpretou essa profecia, dizendo que esse último reino seria espiritual, universal e eterno, governado não por imperadores, mas pelo Espírito Santo, o verdadeiro Paracleto prometido por Cristo. O Espírito Santo que, a partir de Pentecostes, começa a revelar-se e a habitar no ser humano. O Brasil, então, como terra prometida do Império Espiritual. Mas por que o Brasil? O Brasil é a maior nação católica do mundo, a mais miscigenada e uma das mais ricas em recursos naturais. É uma terra marcada pela diversidade, mas também por uma espiritualidade profunda, ampla, ainda que muitas vezes latente. Para Vieira, e depois para muitos esotéricos e iniciados, Portugal descobriu o Brasil, mas espiritualmente foi o Brasil que descobriu Portugal. A missão espiritual lusitana seria transplantada como a cruz plantada em 1500 para uma nova terra, onde o 5º Império poderia florescer. O Brasil é visto como a nova Terra Santa, a nova Jerusalém do tempo do fim, nessas utopias do 5º Império. Em suas florestas, rios e montanhas, há símbolos arquetípicos de renovação, de cura e de promessa. É aqui que o Império do Espírito pode se tornar realidade, não como dominação, mas como farol. A missão da língua portuguesa. Não por acaso, Fernando Pessoa afirmava que a língua portuguesa seria o manto do 5º Império. Ela é uma língua iniciática, repleta de camadas simbólicas e significados ocultos. Uma língua em que se pode falar de Deus e da alma com profundidade, emoção e clareza. De fato, muita gente que estuda idiomas alega que o português é muito mais difícil de se aprender, porque ele é mais complexo, ele tem mais conjugações verbais, ele vai mais a fundo, ele é mais cirúrgico na descrição do que muitas línguas em que uma palavra significa muitas coisas, sendo assim mais subjetivas e não tão detalhistas como o português. O Brasil, como maior nação lusófona do mundo, carrega essa missão de manter viva a alma da língua, a maior nação da Terra da Luz, e com ela transmitir ao mundo a sabedoria que transcende o tempo. O 5º Império contra o globalismo materialista. Vivemos hoje, então, um tempo onde o mundo parece ser governado por impérios invisíveis, corporações, ideologias totalitárias, redes digitais. Mas todos estes são impérios do ferro e da argila, frágeis, como dizia o profeta Daniel. O 5º Império surge como contraponto espiritual à decadência da civilização moderna. Ele não impõe, ele atrai. Ele não coloniza, ele liberta.
ele não domina, ele cura. Nesse cenário, o Brasil tem a missão de resistir à dissolução espiritual e manter viva a chama de um futuro que já foi anunciado pelos profetas e poetas. E aí há o chamado ao despertar. O Quinto Império não será construído com exércitos, nem com moedas, nem com algoritmos. Ele começará dentro de cada ser humano desperto, que reconhecer a beleza do sagrado, a importância da justiça, a força da alma e a presença do espírito. O Brasil é o solo onde esse império pode germinar, mas é preciso consciência, estudo, ação e fé. Será que esse tempo chegou? Falta ainda cumprir-se aqui no Brasil. Esse é um pequeno resumo do Quinto Império. Instituto de Educação São Brandão, Licença ad Ciência, a sua licença para o conhecimento, liberdade para o conhecimento. É importante que você tenha esses conhecimentos e com o conhecimento nós possamos juntos crescer como indivíduos, amadurecer filosófica e politicamente, para nos tornarmos aquilo que estamos predestinados a ser, o reino da verdadeira luz do mundo. Até o próximo vídeo. Instituto São Brandão.